Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Olha só, hoje, de forma bem prática e objetiva, nós vamos estudar sobre a estrutura e formação de palavras, tudo bem? E aí a gente vai começar sobre os elementos mórficos, depois entrar em processo de formação de palavras, beleza? Então se você não é inscrito no canal, já se inscreva, assista o vídeo até o final e compartilhe com seus amigos. Vamos lá? Olha só, a primeira coisa que você tem que saber é sobre os elementos mórficos. Quais são os elementos mórficos? Basicamente a gente vai ter o radical, a vogal temática, o tema, as desinências e os afixos, que vai entrar o prefixo e o sufixo, para depois você entender quais são os processos de formação de palavras, em dois ramos, os de derivação e composição. Tudo bem? Olha só, nós vamos ver quais são os processos de processo prefixal, sufixal, prefixal e sufixal, parasintético, regressivo, impróprio e composição por justa posição e aglutinação. Então, você sabendo isso aqui, você vai conseguir resolver muitas questões e entender como é que as palavras são estruturadas a partir de seus elementos mórficos. Beleza? Então, a primeira coisa que a gente vai entender é o seguinte, é sobre os elementos mórficos. E aí a gente vai começar pelo radical, que é a raiz, ou seja, a parte mais importante da estrutura de uma palavra. Então, a gente tem aí, radical, e aí eu trouxe o conceito, depois um exemplo para vocês entenderem e nunca mais esquecerem. Tá aí, radical. É o elemento que contém significado básico da palavra. Por exemplo, eu coloquei o exemplo gat, beleza? Que a partir desse radical, gat, que vem de gato, esse radical gat, a gente pode formar várias outras palavras. Então, esse gat aí, ele é o nosso radical, porque é a raiz da palavra. A partir dela, nós criamos outras palavras. Então, a gente tem, olha só, se eu pego o radical gat e coloco o ozinho, eu tenho a palavra gato. Se eu pego o radical e coloco o a, eu tenho a palavra gata. Se eu pego o radical gat e coloco inha, eu tenho gatinho. Se eu pego o radical gat e coloco inha, gatinha. Se eu pego o radical gat e coloco ão, eu tenho gatão. Então perceba que o radical é aquele elemento mais importante, é a raiz da palavra. E ele vai receber os afixos, por exemplo, o, o a, o in, o inha, ião. E a gente vai formar novas palavras a partir daí. Então a primeira coisa que você tem que saber é o seguinte, o que é radical? Coloca na sua cabeça, radical é a raiz da palavra, é a parte que tem significância da palavra, beleza? Sabendo disso, a gente já pode avançar e você já pode saber o que é vogal temática. Vogal temática, olha só, é a que vem logo após o radical, preparando-o assim para receber outros elementos. Então, vogal temática basicamente é isso. O que a vogal temática vai fazer? Vai ser uma vogal que vai se acoplar, fixar no radical para receber os sufixos ou os elementos mórficos, desinências, diminutivos. Olha só o exemplo. A gente tem, eu peguei o verbo falar. Falar. O radical da palavra falar, do verbo, é fale. T-U-L, ou seja, aquela parte fixa que não muda. A gente pode criar outras palavras, mas esse radical aqui vai permanecer. Tudo bem? E aí eu vou colocar a vogal temática A. Para quê? Para receber as desinências. No caso aqui, de infinitivo, para dizer que o verbo está no infinitivo, falar. Falar está no infinitivo. Então, eu pego aqui a vogal temática, o A, e coloco com o radical para formar uma nova palavra e receber os outros elementos, no caso, o R aqui, que vai dizer que o verbo está no infinitivo. Beleza? Então, você já sabe o que é radical, que é a parte mais importante, e a vogal temática, que é aquela vogal que vai se acoplar, vai grudar ali no radical para receber os outros elementos mórficos. Beleza? A gente tem aí também, como outro elemento mórfico, o tema. O tema é fácil de vocês entenderem. Olha só, o que é o tema? É o radical mais a vogal temática. Quando você junta esses dois, você tem um tema. Olha só, a definição que a gente trouxe aí de acordo com a gramática de Pasquale e Spadotto. Olha só, tema é o radical acrescido da vogal temática. Então eu coloquei 3 exemplos aí, olha só. Rosto, vende e fala. Rosto, o radical de rosto é rust, que é a parte que não muda do radical, é a parte imutável, a parte de significado. E eu acrescentei a vogal O. Neste caso aqui, rosto mais O, eu tenho a palavra rosto, que é o nosso tema. A mesma coisa acontece com vende e fala. Bend, que até o Dzinho aqui vai ser o radical, aquela parte que não muda. Eu vou acrescentar a vogal E e vou formar vende. Neste caso, nós temos aí o tema. O que é o tema? É o radical mais a vogal temática. Olha o terceiro exemplo. Fala. Eu tenho o radical, que é falo, mais o azinho aqui, que é a vogal temática. Neste caso, eu tenho a palavra fala, que é o nosso tema. Então, perceba, tema é o radical mais a vogal temática.
Tudo bem? Já sabe o que é radical, já sabe o que é vogal temático, já sabe o que é o tema. Agora, você tem que saber o que são as desinências. Basicamente, as desinências são os elementos que vão ser acoplados ao radical e à vogal temática. Para quê? Para dar um significado diferenciado para a palavra. E a gente pode ter desinência nominal e desinência verbal. Atenção, ó, desinência nominal, ela vai trabalhar em relação ao gênero e número. Por exemplo, gênero masculino e feminino e número singular ou plural. E quando a gente fala em desinência verbal, a gente vai falar do modo, do tempo e da pessoa verbal em relação ao verbo. Olha só esses dois exemplos para ficar bem claro para você nunca mais esquecer. Eu tenho as palavras gatas e falávamos, beleza? Gat, a gente já sabe que o radical é gat, essa parte mutável, a raiz da palavra. E eu acrescento o azinho aqui para dizer o gênero. Não é um gato, não é masculino, é feminino. Então, é felino, feminino, gata. E eu acrescento S aqui para dar a ideia de que? De número, singular e plural. Neste caso, o S, como a gente sabe, indica o quê? Plural. Então, quando eu falo gatas, eu tenho um radical, que é o gat. Eu tenho a desinência de gênero, que é o azinho, e a desinência de número, que é o S, gatas. Perceba, esses são elementos mórficos que formam a palavra. Olha só a desinência verbal. Eu peguei a palavra falávamos, então eu tenho falo, que vai ser o radical. A vogal temática azinho aqui, o vá, vai dar a ideia de modo e tempo verbal. E o mos aqui em relação à pessoa. Nós falávamos, por exemplo. Entendeu? Então, a palavra, a desinência, também é um elemento mórfico. Recapitulando, você sabe o que é já radical, que é aquela parte imutável da palavra. Já sabe o que é vogal temática, que é aquela vogal que vai se acoplar ao radical, que vai formar outro elemento, que é o tema. E aí a gente tem também a desinência, que vai dizer que em relação ao gênero, número, modo, tempo e pessoa. Beleza? Avançando, nós vamos ter aí, os afixos. O que são os afixos? Basicamente são dois, os prefixos e os sufixos. Isso é muito importante para a gente entender depois os processos de formação de palavra. Olha só o conceito que a gente traz de acordo com a gramática de Pasquale e Spadon. Então, olha só, tá aí o conceito de afixo. Afixo é o elemento que se junta ao radical para a formação de novas palavras. Então, prefixo vai ser sempre aquilo que vai vir antes da palavra, do radical. E sufixo, aquilo que vai vir depois do radical. Eu até tenho um vídeo no canal falando só sobre isso, prefixo e sufixo. Beleza? Vou deixar ele aqui na descrição do vídeo. Então, olha só, prefixo. Eu coloquei um exemplo para prefixo e um exemplo para sufixo. Tem aí infeliz e felizmente. Olha só. Infeliz relacionado ao prefixo e felizmente relacionado ao sufixo. Olha só. O radical da palavra é isso aí, feliz. Beleza? O que eu fiz? Eu coloquei o in antes do radical, que a gente chama de prefixo, ou seja, prefixado antes do radical. Esse in aqui vai ser o prefixo. Então, os afixos são dois, prefixo e sufixo. E aí eu acrescento eles na palavra e formo palavras novas com significados novos. No caso, prefixo infeliz e sufixo felizmente. Olha só o sufixo. Eu tenho a palavra feliz e eu acrescentei o quê? Mente no final da palavra. Esse mente vai ser o meu sufixo, ou seja, aquele elemento que eu coloco após o radical. Beleza? Então, afixos, recapitulando, são dois. Prefixo a gente coloca antes do radical da palavra e sufixo depois do radical da palavra. Beleza? Tranquilo? Então, vamos avançar. Olha só. E aí eu coloquei um exercício para a gente fixar a respeito desses elementos mórficos. Principalmente em relação ao radical. Olha só. Destaque o radical das palavras abaixo. Então, eu coloquei a palavra sapo, pedreira, louvável, corrida, amigo, amava, sentássemos, sofrera, sapatinho, perdido e menininha. Então, basicamente, a gente vai ter aqui, por exemplo, a palavra sapo. Qual é o radical da palavra sapo? O radical é aquela parte que não muda da estrutura da palavra. Então, por exemplo, qual é o radical de sapo? A partir de sapo eu posso formar sapinho. Então, o que não vai mudar é o sap. O S, o A e o P vai ser o meu radical na estrutura dessa palavra. Tudo bem? Olha, pause o vídeo e tenta fazer os outros. Depois se dá continuidade. Tudo bem? Para ver se você acerta todos. Eu espero que sim. A gente tem, pedreira. Pedreira vem de pedra. O radical, a parte mais importante vai ser essa aqui, o P, o E, o D e o R. Pedra. E a partir desse radical, o P, o D, o E, o D e o R eu formo novas palavras.
Beleza? Olha só o segundo, louvável. Louvável vem de louvor, então o radical vai ser isso aqui, ó, louve. Que eu posso formar louvei, louvamos, ou seja, a parte que não muda, a raiz vai ser o louve. De corrida vai ser ó, o C, o O e os dois R's. Por exemplo, corremos, o ida vai sair e vai entrar o emos, corremos. Neste caso, o radical é correr, o C, o O e os dois R's. De amigo, amigo é fácil, olha só, o A, o M, o I e o G, amigo. E aí eu posso acrescentar amiguinho, amigaço, amigos, a partir desse radical. De amavas, ó, de amavas só até o M, porque eu posso falar a palavra amei, isso aqui tudo sai. Então, o radical da palavra amávamos é o A e o M só, beleza? Sentássemos, olha só, vem de sentar, então até o Tzinho aqui, ó, eu sentei, tu sentou, eles sentaram, então o radical é sempre, beleza? Por que eu estou fazendo esse exercício aqui em relação ao radical? Porque para você saber os processos de formação de palavras, você tem que saber claramente o que é o radical e identificar ele dentro da palavra. Tudo bem? Então vamos fazer essas quatro aí também, ó. Sofrer vem de sofrer, então eu tenho aí, ó, sofrer, por exemplo. Então, o radical vai ser o S, o O, o F e o R. De sapatinho vem de sapato, então eu vou ter aqui, ó, até o T, sapatilha, sapatão, sapato, tudo isso vem em relação ao radical SAP, S-A-P-A-T, beleza? A gente tem, ó, perdido, vem de perder, então essa parte aqui vai ser o radical, perdi, perdemos, e menininha, a gente vai ter o radical até aqui, ó, menininha, pode ser meninaça, meninas, enfim, eu posso criar a partir do radical o M, o E, o N, o I e outro N. Deu o segundo N, tudo bem? Então, aí ó, nós destacamos o que? O radical, que é a raiz, a parte mais importante na estrutura da palavra. Sabendo disso, agora sim, a gente pode avançar para os processos de formação de palavras. Olha só, se você estiver com dúvida, não estiver entendendo, você volta o vídeo e vai assistindo novamente, tá? Porque para entender os processos de derivação e composição, vocês têm que saber esses elementos mórficos, principalmente o radical, prefixo e sufixo. Beleza? Então vamos lá. Quando a gente fala em processo de formação de palavras, a gente tem derivação e a gente tem composição. Derivação é o seguinte, a gente tem uma palavra primitiva e vamos criar outra a partir dela. E composição a gente vai compor, ou seja, vai pegar dois radicais, duas palavras de significado e juntar. Neste caso nós temos composição. Tudo bem? Derivação a gente vai ter prefixal, sufixal, prefixal e sufixal ao mesmo tempo, parasintética, regressiva e imprópria. 6. E composição nós vamos ter só duas, que é por aglutinação e justaposição. Vamos ver cada uma delas agora, beleza? Olha só. Derivação prefixal é tranquilo. É quando você anexa um prefixo a um radical. Como a gente viu antes. Para identificar o prefixo, você tem que saber o quê? O que é esse elemento que vai ser anexado ao radical. Então, derivação prefixal é o quê? Você vai criar uma nova palavra acrescentando um prefixo na estrutura, na raiz. Então, eu tenho, por exemplo, feliz. Eu vou acrescentar o in. O in vai ser o meu prefixo. Por isso, derivação prefixal. Inquieto vem de quieto. Isso aqui é a raiz. Eu acrescentei o in. Por isso, derivação prefixal. Eu tenho desfeito, que vem de feito. Eu acrescentei o des. Por isso, derivação, exatamente, prefixal. Transpasse vem de passe. Eu acrescentei o trans. Derivação prefixal. Então, ficou mole. Derivação prefixal é quando eu anexo um prefixo à minha estrutura sintática, à minha estrutura da palavra ali. Beleza? Se eu anexei um prefixo à estrutura da palavra, neste caso eu tenho aí a derivação prefixal, porque eu anexei um prefixo. Tudo bem? A derivação sufixal, olha só, vai ser bem parecida, só que o inverso. Em vez de eu colocar na frente do radical, eu vou colocar depois. E aí eu vou ter uma derivação sufixal, porque eu acrescentei um sufixo na estrutura da palavra. Olha só, cafezal vem de café. Eu acrescentei o zal aqui, por isso derivação sufixal. Barbudo vem de barba, ó, o radical está aqui. Acrescentei o udo, por isso derivação sufixal. Riacho vem de rio, ó, o radical é ri. Riacho, rio. Então eu acrescentei o acho aqui, ó. Nesse caso, derivação sufixal. Manhoso vem de manha. Ó, acrescentei o oso aqui, ó. Nós temos a derivação sufixal.
Felizmente, ó, feliz é o radical, eu acrescentei mente. Se eu coloquei um sufixo no final, neste caso nós temos derivação, o quê? Sufixal. Então, um exemplo de derivação sufixal aí. Deu para entender, né? Os dois primeiros são bem fáceis. Prefixal, eu acrescento o prefixo no começo. Sufixal, eu acrescento lá no final. Beleza? Sabendo disso, agora vamos para o terceiro. O terceiro é a junção prefixal e sufixal. O que você pensa? Eu vou anexar um prefixo e um sufixo ao mesmo tempo para aquelas palavras. Então, olha só, eu tenho aí felizmente, vem de feliz. Eu tenho o prefixo in e eu tenho o sufixo mente. Ou seja, eu anexei dois elementos ao mesmo tempo. Se eu anexei dois elementos ao mesmo tempo e cada uma deles tem sentido, se eu tirar o prefixo, a palavra vai ter sentido. Se eu tirar o sufixo, a palavra ainda vai ter sentido, eu estou diante de uma derivação prefixal e sufixal. Mas atenção, não confunda derivação prefixal e sufixal com a parasintética, que a gente vai ver depois dessa. Tem uma diferençazinha e eu vou explicar por quê, tá? Mas vamos ver o segundo exemplo, olha só. Lealdade vem de leal, olha só. Eu acrescentei o prefixo des e eu acrescentei, ó, o sufixo dade. Neste caso, derivação prefixal e sufixal, porque tem o prefixo, tem o radical e tem o sufixo. Eu acrescentei os dois elementos ao mesmo tempo. Então, derivação prefixal e sufixal. Tudo bem? Agora, presta muita atenção para você não errar. Olha. A derivação parasintética é aquela muito parecida com a derivação prefixal e sufixal. Só que tem uma diferença. Na derivação parasintética, eu acrescento também um prefixo e um sufixo. Só que, se eu tirar algum dos dois elementos, se eu tirar o prefixo, a palavra não vai ter sentido. Se eu tirar o sufixo, a palavra não vai ter sentido também. Ou seja, a parasintética vai ter que precisar dos dois ali. Na prefixal e sufixal, não. Olha só, voltando ali. Se eu tirar o in de infelizmente, vai ter a palavra felizmente. Ainda tem sentido. Se eu tiro o mente, eu vou ter a palavra infeliz. Ainda vou ter sentido. Agora, na parasintética, não. Anoitecer vem de noite. Noitada, então o radical vai ser isso aqui. Noite. Eu acrescentei um prefixo aqui e acrescentei um sufixo aqui. Essa palavra anoitecer só vai ter sentido se as duas estiverem juntas. Se eu tirar o prefixo a, vai ficar a palavra anoitecer. E não existe a palavra anoitecer. Se eu tirar o sufixo ecer e deixar a palavra à noite junta, não existe essa palavra no vocabulário ortográfico da língua portuguesa. Por isso que, na parasintética, para ela ter sentido, os dois elementos têm que estar ao mesmo tempo. Se eu tirar um dos dois, perde sentido. Na derivação prefixal e sufixal, não. Percebeu a diferença da prefixal e sufixal para parasintética? Perfeito. Olha o segundo exemplo. Emudecer. Emudecer vem de mudo. Então, eu tenho aqui, ó, mude. Eu acrescentei o prefixo e o sufixo ec. Então, se eu tirar um dos dois, a palavra não vai existir. Por isso que a derivação parasintética. Não existe mudecer. E não existe emude. Entende? A palavra é emudecer. Que eu tenho que ter os dois ao mesmo tempo. Neste caso, derivação parasintética. Aí eu tenho depois, ó, desalmado, que vem de quê? De alma. Então, olha só. Desalmado vem de alma. Eu acrescentei o prefixo des e o sufixo do. Neste caso, desalmado. Se eu tirar um dos dois elementos, a palavra não vai ter sentido. Então, a grande diferença da prefixal e sufixal para a parasintética é que na prefixal e sufixal eu posso tirar um dos dois e vai ter sentido. Na parasintética, não. Tudo bem? Vamos avançar? Então, depois nós temos a derivação regressiva. Derivação regressiva, pelo próprio sentido da palavra regressão, regressiva, que vai regredir. Ou seja, neste caso, a palavra vai ficar um pouquinho menor. Ela vai regredir. Derivação regressiva. Basicamente vai acontecer assim, você pegar um verbo e transformar ele em um substantivo. Olha só, eu tenho uma palavra aí. Debate, atraso e ajuda. Debate vem de debater. É como se eu tivesse um Rzinho aqui. Ó. Mas para eu formar uma nova palavra, eu tiro o R e fiz debate. O debate é um substantivo. Deixa de ser um verbo e transforma-se em um substantivo. Mas a análise que eu tenho que fazer é o seguinte, ela perdeu uma letrinha. Perdeu um grafema. Então está regredindo, porque ficou menor. Neste caso, derivação regressiva. Olha o segundo exemplo. Atraso. Atraso vem de atrasar. Eu perdi duas e ganhei uma. Então foi regressiva. Eu tirei o A e o R e coloquei o O. Neste caso, a palavra regrediu. Eu tinha um verbo atrasar
e eu regredi a palavra derivação regressiva para atraso. Tudo bem? Derivação regressiva. Ajuda vem de ajudar. Olha só, eu tiro o R e transformo a palavra no substantivo ajuda. Neste caso, eu tenho uma derivação regressiva. Então, para você lembrar da derivação regressiva, é o seguinte. Você vai pensar o seguinte. A palavra era grande, ficou pequena, regrediu. Pronto, mentaliza isso que você não vai errar. Beleza? Temos agora, o último processo de derivação que a gente vai ver é derivação imprópria. O que é derivação imprópria? É parecido um pouquinho com a regressiva, só que o que caracteriza a derivação imprópria é que a palavra ela começa a pertencer a outra classe gramatical. Por exemplo, era verbo começa a ser substantivo. Era verbo começa a ser adjetivo. Substantivo começa a funcionar como adjetivo. Ou seja, ela incorpora outra classe gramatical. E aí, para entender a derivação imprópria, as palavras têm que estar dentro do contexto, porque senão a gente não consegue entender. Então, tem dois exemplos. Olha só o primeiro. Todos buscam o saber das coisas. Se você pega a palavra saber aí, ó, e analisa ela separada e pensa, qual é a classe gramatical da palavra saber? Você vai identificar que saber é um verbo. Eu sei, tu sabe, ele sabe, nós sabemos. Só que nessa estrutura aí, o que eu faço? Eu articulo a construção da sentença e dou uma nova classe para a palavra saber. Em vez de ser um verbo, ela vai funcionar como um substantivo, porque está acompanhado do artigo o. Olha só, todos buscam o saber das coisas. Esse saber funciona como substantivo, deixou de ser verbo. Se houve essa mutação na classe de palavra, eu estou diante de uma derivação imprópria. Fácil? Olha o segundo exemplo. O Leonardo é um homem criança. Criança normalmente é um substantivo. A criança. Só que, neste caso, eu estou utilizando a palavra criança para dar uma atribuição ao substantivo homem. Então, ela deixa de ser um substantivo e passa a ser um adjetivo. Neste caso, é uma derivação imprópria. Por quê? Porque na estrutura ali, ela mudou de classe de palavra. Tudo bem? Vamos revisar rapidinho a derivação para a gente entrar nos processos de composição. Olha só. Derivação prefixal, eu anexo um prefixo ao radical. Derivação sufixal, eu anexo um sufixo ao radical. Derivação prefixal e sufixal, eu anexo um prefixo e um sufixo ao mesmo tempo, e a palavra tem sentido se eu tirar um dos dois. Na parasintética, eu também anexo um prefixo e um sufixo. Se eu tirar um dos dois, a palavra não tem mais sentido. Perfeito? Na regressiva, eu transformo a palavra, ela perde algumas letrinhas, alguns grafemas, fica menor. Debater vira debate, atrasar vira atraso, ajudar vira ajuda. Regressiva. E também analisamos derivação imprópria, que é quando muda a classe gramatical. Saber, verbo, se tornou saber substantivo. Criança, substantivo, se tornou criança, adjetivo. Tudo bem? Facinho? Se tiver alguma dúvida, volta o vídeo, assista com calma ou coloque aí nos comentários. Beleza? Visto isso, esses 6 tipos de processo, prefixal, sufixal, parasintética, prefixal, sufixal, regressiva, imprópria, nós vamos para composição por justaposição e composição por aglutinação. Então, a gente tem 2 tipos de composição. Composição é o quê? Você compõe uma palavra a partir de 2 radicais. Então, a gente tem aí, por justaposição primeiro. Quando vem justaposição, o sentido que essa palavra tem é de algo justo. Justaposição é algo justo. O que acontece nesse tipo de composição? Eu tenho 2 palavras, 2 radicais de significância e eu junto. Quando eu junto, nenhuma palavra perde nenhum elemento, nenhum grafema, nenhuma letra. Isso é o quê? É justo, justa posição. Elas são na posição de forma justa, nenhuma perdeu ali. Olha só, eu tenho a palavra pontapé. Eu tenho a palavra ponta mais pé. Eu juntei as duas, não perdeu nenhuma letrinha. Amor perfeito também, amor perfeito, não perdeu nenhuma letrinha. Manda chuva, terceiro exemplo, manda chuva. Eu tenho 2 palavras, 2 radicais de significância. Quando eu junto, nenhum perde nenhuma letrinha. Então, composição por justaposição. Atenção, justaposição. Beleza. Eu tenho um passatempo. Passa-tempo. São 2 radicais, o passe e o tempo, e nenhum perdeu nenhuma letrinha. Então, justaposição. Vai e vem. Vai e vem. 2 radicais de significância. Quando eu junto, nenhum perde nenhuma letrinha, nenhum grafema. Beleza. Isso é o que? Justaposição. Junto 2 radicais e eles não perdem nenhuma letrinha. Agora, olha por aglutinação. Aglutinação. A aglutinação, eles se aglutinam, dá uma fusão, como se fosse o Goku e o Vegeta, né?
do Dragon Ball. Eles se juntam, faz a fusão. E alguns perdem alguns elementos de cada um. Então, quando a gente tem aglutinação, alguma das palavras vai perder alguma letrinha. Olha, eu trouxe 2 exemplos para ficar muito claro. Planalto e aguardente. Planalto, a gente tem plano mais alto. Então, o plano perdeu a letrinha O aqui no meio. Se perdeu a letrinha, neste caso, é aglutinação. Não é por justa posição. Não foi algo justo, porque o plano perdeu a letrinha O. Entende? Justa posição, nenhuma perde nenhuma letrinha. Aglutinação, alguma delas perde alguma letrinha. Então, no caso, o plano perdeu a letrinha O, porque planalto é a junção de plano mais alto. Beleza? Aguardente, olha só. É a junção de água mais ardente. Ardente meio que perdeu a letrinha A aqui, né? De ardente. Quando eu fiz essa junção, uma delas perdeu a letrinha. Se perdeu a letrinha, eu estou diante de uma aglutinação. Não é justa posição, porque uma delas perdeu. Então, composição eu tenho 2. Justa posição, quando não perde nenhuma letrinha, e aglutinação, quando eu junto 2 radicais e uma delas perde. Tudo bem? Facinho, né? Tem um exercício aqui, mas antes vamos revisar aqui para vocês não esquecerem, tá? Olha só. Isso aqui é um exercício muito bacana, para vocês não esquecerem. Radical é o elemento que contém o significado básico da palavra, aquela parte que não muda, tudo bem? Igual gato, eu posso chamar gato, gata, gatinho, gatinho, gatão, e a palavra não muda. Vogal temática é aquela vogal que vai se acoplar ao radical. Tema é a junção do radical, mas é a vogal temática. Desinência são que vão indicar gênero e número para os nomes, e modo, tempo e pessoa para os verbos. Isso a gente sabe, beleza? Afixo, a gente tem um prefixo, sufixo. Prefixo vem antes, sufixo depois. E aí a gente destacou alguns radicais, a gente fez esse exercício. Processo de formação de palavras, a gente tem derivação e composição. Derivação são 6. Derivação prefixal, quando a gente anexa um prefixo. Infeliz, inquieto, desfeito e transpaz. Derivação sufixal, quando a gente anexa um sufixo. Cafezal, barbudo, riacho, manhoso, felizmente. Anexei o sufixo. Prefixal e sufixal, quando anexo os 2 ao mesmo tempo. E aí, se eu tirar algum deles, a palavra tem sentido. Parasintética, quando anexo os 2, se eu tirar algum dos 2, a palavra perde sentido. Regressiva, quando ela fica menorzinha. Pega essa dica. Imprópria, quando ela muda de classe de palavra, era verbo, começa a se tornar substantivo. E a gente tem aí a composição. Justa posição, quando eu junto, e nenhuma perde nada, é justo. Nenhuma perde nenhuma letrinha. Só que aglutinação, quando eu junto, alguma delas perde alguma letrinha. Beleza? Tranquilo? Essa é uma aula completa sobre os elementos mórficos e a estrutura e formação de palavras. Vai te ajudar para concurso, vestibular, enfim, para você tiver que fazer alguma prova que tem esse conteúdo. E aí eu coloquei uma lista de exercícios aqui, ó. Indica o processo de formação das palavras abaixo. A. Arrozal. B. Encadernar. C. Incapacidade. D. Pumba. E. Maldade. F. Empobrecer. G. Foto. H. Quinta-feira. I. Mal me quer. J. Manhoso. K. Ataque. L. Cine. M. Planalto. N. Riacho. E O. Ajuda. Você vai escrever nos comentários aí quais são as suas respostas. Quais são os processos que essas palavras passaram. Derivação prefixal, parasintética, composição por aglutinação. Você vai colocar aí nos comentários e eu vou corrigir com você. Tudo bem? Então, eu vou finalizar o vídeo por aqui. Já ficou um pouquinho longo, mas ficou a aula completa. Se você gostou, inscreva-se no canal, compartilhe com seus amigos que estão estudando. Compartilhe nos grupos da escola, pessoal que está estudando. Bons estudos. Fique com Deus e até a próxima aula. Valeu!